Olá, alunos do curso Enem Gratuito, tudo jóia? Na aula de Química de hoje, a gente vai ver sobre lei de Hess. Então, a gente vai ver sobre os conceitos, o que vocês costumam errar mais nas questões do Enem sobre lei de Hess. E no finalzinho do vídeo, a gente vai ter um exercício de provas antigas para a gente ver se a gente realmente entendeu sobre o assunto. Mas antes de começar a aula de hoje, eu preciso que vocês revisem dois assuntos, que é super importante, que é o ΔH, que seria a entalpia, e também sobre reações globais. Como que a gente calcula as reações globais? Porque a gente tem muitas reações na química que são sistemas reacionais, que a gente forma intermediários, que são 2, 3 etapas, para a gente formar a reação global. Então, caso vocês tenham dúvida em relação a isso, temos vídeo no canal, dei uma revisadinha, para aí a gente começar. Então, bora para a aula de hoje. Então, pessoal, o que a lei de Hess vai nos dizer? A lei de Hess vai nos ajudar a calcular o ΔH de formação daquele sistema. E Hess descobriu que, independente dos intermediários formados, do caminho daquela reação, independente do número de equações necessárias para a gente chegar ao nosso processo global, vai depender apenas do ΔH inicial, do nosso estado final e do nosso estado inicial do sistema. Beleza? Tá, professor, tá um pouco confuso, né? Então, matematicamente falando nisso, como que a gente vai calcular o ΔH de formação daquela equação global? A gente vai ser referente à soma de todos os ΔHs das reações independentes. Por isso que eu falei que a gente precisa relembrar o que é aquela equação global, né? Então, a gente vai pegar, para calcular o ΔH de formação da reação global, a gente vai pegar os ΔHs de formação de cada reação. Então, se a gente, para chegar na reação global, são dois processos, duas reações individuais, a gente vai fazer o quê? Somar o valor das duas para a gente chegar ao ΔH final de formação. Então, na teoria, a lei é essa, para a gente calcular o ΔH de formação. Porém, a lei de Hess também nos diz que as equações químicas, ela pode ser tratada como equações matemáticas. Então, o que isso quer nos dizer? Por exemplo, caso necessário para eu calcular o ΔH de formação da reação global, eu precise somar, dividir, multiplicar ou inverter o produto com reagente, isso eu posso fazer. Agora, o que vocês mais erram? Quando eu vou somar, subtrair, dividir, multiplicar e inverter, vocês esquecem de fazer isso com o ΔH. E aí chega no final do exercício, a resposta está errada porque vocês calcularam o ΔH errado. Então, para a gente tentar deixar isso mais claro, cadê as equações químicas? Tá, pessoal, agora vamos para o que realmente interessa, que são os cálculos da lei de Hess, né? Então vamos para a parte mais química, tá? Agora não tinha equação, então bora lá. Aqui a gente tem o processo de formação do dióxido de carbono, o nosso famoso CO2. Então, a partir do carbono grafite em meio ao gás oxigênio, a gente vai ter a formação do CO2. Tá, essa daqui é a nossa equação global. Mas ela veio de onde? Ela veio dessas duas equações individuais. Na primeira etapa, a gente vai ter o carbono grafite mais o oxigênio, formando o CO e liberando o gás oxigênio. E na segunda etapa, a gente vai ter o monóxido de carbono em meio ao oxigênio, também ao gás oxigênio, para formar o nosso produto desejado, que é o CO2. Esse processo ele acontece no ciclo do carbono. Então aqui, analisando essas duas equações individuais, a gente vai ter que o ΔH de formação da primeira equação individual e o ΔH de formação da segunda equação individual. Então, segundo tudo aquilo que a gente viu sobre como que a gente vai calcular a equação global, agora a gente tem que tomar bastante cuidado em relação ao quê? Aos ΔH de formação. Por quê? Porque a lei de Hess nos diz que o ΔH de formação da equação global, ela vai ser o quê? A soma dos ΔHs de formação das equações individuais. Então, pessoal, já que pela lei de Hess a gente sabe que a gente pode tratar as equações químicas como equações matemáticas, a gente agora vai trabalhar aqui para a gente chegar ao quê? A reação global.
Então, o que a gente tem em comum aqui? A gente tem meio de O2 aqui nos reagentes e aqui nos produtos a gente tem meio de O2. Então, todo esse meio de O2 que foi formado, ele foi consumido, correto? E aqui agora, também em relação ao monóxido de carbono. Então, todo monóxido de carbono formado, ele foi consumido. Não tem mais nada que a gente pode fazer, correto? Então, o que sobrou? Carbono grafite, mais a molécula de oxigênio, mais formando o CO2 no produto. Então, a gente vai analisar tudo que tem no reagente, tudo que tem no produto, fechamos reação global. Tá, mas o que a lei de Hess nos diz? Que o ΔH de formação dessa equação global vai ser a soma dos ΔHs. Então, eu tenho aqui, ó, não se esqueçam, gente, menos desses sinaizinhos. Pessoal, se atentem sempre ao valor do ΔH, mas em relação ao quê? Se é um sinal positivo, se é um sinal negativo, se é uma reação endotérmica, se é uma reação exotérmica. Por quê? Porque às vezes vocês erram aqui, ó, na hora da soma. Então, a gente tem menos 110,5 kJ mais menos 283,0 kJ. Então, pela lei de Hess, a gente vai fazer o quê? Somar esses dois valores e obter, assim, o ΔH de formação desse processo. Bem facinho, né, gente? Mas só que vocês têm que se atentarem ao quê? Ao ΔH. Caso eu precisasse multiplicar essa equação aqui por 2, o valor do ΔH também seria necessário multiplicar por 2. Caso eu tivesse que dividir essa equação aqui por 2, o valor do ΔH também seria necessário dividir por 2. E no caso que se eu precisasse inverter, professora, se eu precisasse inverter os produtos com os reagentes, eu vou fazer o quê? Inverter o sinal do ΔH. Então, a gente pode tratar as equações químicas como equações matemáticas? Podemos, mas a gente tem que lembrar que tudo tem uma regra. E o ΔH também vai ser alterado caso você altere alguma coisa aqui nas equações. Então, bora para a questão? Então, pessoal, nessa questão antiga do Enem, o enunciado nos diz: o benzeno, importante solvente para a indústria química, é obtido industrialmente pela destilação do petróleo. Contudo, também pode ser sintetizado pela trimerização do acetileno catalisada por ferro metálico sob altas temperaturas, conforme a equação química. A energia envolvida nesse processo pode ser calculada indiretamente pela variação de entalpia das reações de combustão das substâncias participantes, nas mesmas condições experimentais. Nos deu aí as equações individuais e o exercício pede: a variação de entalpia do processo de trimerização em quilocalorias para a formação de um mol de benzeno é a mais próxima de. Então, pessoal, nessa questão do Enem, o que ele vai me dar? Ele vai me dar duas equações individuais e vai me dar uma equação global. E como que a gente vai começar a desenvolver esse exercício? Vai analisar a equação global. Porque é a partir dali que a gente vai ter que chegar, né? Então, nos reagentes, a gente pode analisar que essa molécula, que é C2H2, ela tá o quê? 3 mols. E aqui a gente tem 1 mol. Então, provavelmente, a gente vai ter que fazer o quê? Multiplicar essa equação aqui por 3. Não esquecendo do ΔH. E agora, o benzeno tá no nosso produto. Só que aqui, na segunda equação individual, ele tá o quê? Nos reagentes. Então, o que a gente vai ter que fazer? Vai ter que inverter essa equação de forma que o benzeno se torne produto, que a gente consiga chegar na reação global. Não esquecendo do sinal do que, ó? Do ΔH. Então, pessoal, o que a gente fez? Multiplicou toda essa equação por 3 e multiplicamos também o ΔH de formação por 3, segundo a lei de Hess, e invertemos a segunda equação, os produtos e os reagentes. O que a gente fez com o sinal? Inverteu. Aqui era negativo, aqui ficou positivo. Bom, e agora? A gente vai fazer todo o processo de ver o que a gente pode cortar, ver o que a gente não pode cortar para simplificar. Então, aqui, ó, nos reagentes e nos produtos. Mas o que a gente pode cortar?
3 mols de água com 3 mols de água aqui também. Tem mais alguma coisa que dá para cortar? Tem. 6 e aqui. E o que sobrou? Sobrou 3 C2H2 formando a molécula de benzeno. Tá, então temos a nossa equação global. E agora, qual que é o ΔH de formação? A gente teve que multiplicar também o ΔH de formação da primeira, então agora a gente tem 930 quilocalorias, e aqui a gente tem, antes era menos, ficou mais 780. Segundo a lei de Hess, a gente faz o quê? Soma os ΔH de formação. Então, somando os ΔH de formação, a gente vai ter menos 150 quilocalorias, que é o ΔH de formação da nossa reação global. Então, gente, difícil? Não é. Vocês precisam ter atenção no momento que vocês vão fazer as contas, né, em relação ao ΔH de formação. Tem que multiplicar, tem que dividir, tem que se atentar a esses valores, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Caso vocês queiram que a gente grave mais vídeos de resolução de provas antigas, de alguns exercícios, deixe aí nos comentários. Até a próxima!